A gente já começa com The Chosen, porque a gente já está se aquecendo para a nova temporada muito emocionante que vem aí lançada em abril. Marco aqui não! Saiam todos! Saiam! O meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé, eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Eu seguirei. Mestre. Você... Tem tanto para explicar quanto temos tempo. Temos tempo. Graças a Deus, temos tempo. E eu vou fazer nessa cena vocês pensarem em coisas que depois vamos ter que estudar mais profundamente. Obviamente, eu quero que vocês falem as suas opiniões. Eu vou começar pelo final, quando Pedro, que era um grande médium, um ser com uma mediunidade muito forte, mesmo antes de conhecer Jesus, do seu jeito de ser, quando ele se dá conta que ele sabia que Jesus ensinava pelas estradas, que era um professor. Mas, ao mesmo tempo que pode ser um professor, quando uma pessoa vira seu mestre, ele é o mestre da sua encarnação. E a hora que ele se ajoelha no chão, olha para baixo e fala: "Você não sabe quem eu sou e o que eu fiz", ele não está falando das coisas dessa vida. Porque todo mundo sabe que o Pedro era um esquentadinho, que brigava, que fazia algumas coisinhas humanas, como muitos de nós fazemos até hoje. Só que quando ele abaixa a cabeça e fala: "Você não sabe o que eu fiz", é a culpa do ser reencarnado, que teve encarnações e encarnações na erraticidade, tem a oportunidade de encontrar numa vida difícil, de estudos, de mediunidade, de energias, uma Palestina, aquele que ele mediunicamente sabe que pode salvá-lo, que pode instruí-lo, que pode fazer ele caminhar por linhas retas, e não mais linhas retas pegando estradas. Né? Ele sabe que ele é o único, porque em alma ele sabe que Jesus é a alma, o espírito, pode fazer ele se elevar, e ele abaixa a cabeça e quando você erra nas vidas passadas, pela lei da reencarnação, você vem, e da lei da ação e reação, você vem para vivenciar situações que você tem que aprender aquilo que você errou no passado, para poder dessa vez fazer diferente, fazer direito. E aí dá muito medo, porque se você sabe, e ele sabia tudo isso no inconsciente, gente, São Pedro. Não era no consciente. Era um tipo, eu sou culpado, eu abaixo a minha cabeça, você não sabe quem eu sou. Ele fala. E aí, com medo desse percurso, a frase de Jesus é: não tenha medo. E aí, ele não faz um discurso, sim, você aprontou várias na vida passada, e nessa você vai viver para aprender, com dificuldades, provas, expiações. Ele convida Pedro a segui-lo, porque ele vai ensinar as leis de Deus,
vai ensinar tudo e convida Pedro para pescar homens junto com ele, que é através da coisa que edifica o homem, se chama trabalho. Então, todos vocês são convidados a trabalhar. Tem uma grande frase de Dr. Augusto de Almeida que ele fala, vai trabalhar. Porque ele sabe que o espírito é endividado, que está cheio de problema, tem dívida, problema na família, né? E o único jeito da pessoa se elevar é trabalhando. Porque trabalhando espiritualmente, você vai doar a sua energia, você vai ver gente pior que você vai se colocar no lugar do outro, você vai estudar, e aí você vai se elevando, vai elevando a sua frequência, vai elevando a sua frequência. O espírito que era Pedro nas vidas passadas, que nós não temos essa consciência hoje, um dia pode ser que venha um livro por aí, é um espírito que, para chegar perto do mestre, ele falou: peraí, eu sou culpado, eu tenho medo, não fica perto de mim. Ele fala: não. E Jesus, em todo o seu caminho, e mesmo depois da sua morte, tem grandes histórias de Pedro em Roma, né? Ele vai aprendendo através das situações. E se você acompanhou The Chosen até a temporada última, que depois vem a próxima, e se você entende e estuda a história de São Pedro, de Simão Pedro, você vai entender o que aconteceu depois da morte de Jesus e quanto até os últimos dias que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou, não vou ser crucificado como meu mestre, e em Roma, no Monte Citório, que você vê a redenção de Pedro como alma, porque ele seguiu os caminhos do mestre. Eu conto para todos aqueles que tenho contato, ou que também vão até Roma através da minha agência de viagens, que ele, na Via Ápia, que é a primeira estrada do mundo, fugiu através do Parque da Caffarella, porque os soldados romanos iam prendê-lo, e quando ele fugiu e se libertou do grupo dos cristãos, porque todos iam ser martirizados, ele foi sozinho e ele encontrou Jesus. Isso está numa igreja hoje, na Via Ápia, em Roma. Ele encontra Jesus e tem uma frase linda que tem todos os souvenirs em Roma, que é Quo vadis. E Jesus chega para ele materializado e fala: Petrus, Quo vadis? Onde você vai? Ele: mestre, eu vou embora porque eles vão me matar, que não sei o quê. Jesus olha para ele, já desencarnado, em espírito, na Via Ápia, não fala nada, olha para ele, vira as costas e começa a andar em direção a Roma. E aí ele fala: mestre, Quo vadis? Onde você vai? E aí Jesus só vira naquele estilo muito Jesus de ser e fala: Petrus, eu vou para Roma para ser martirizado mais uma vez. E ele cai em si de que ele tinha que dar o testemunho, era a encarnação dele de testemunho na fé no Senhor, era a redenção de Pedro que começa nessa cena dos peixes, quando Jesus o convida em alma, reencarnado, para pescar as pessoas e trabalhar com ele, com o grande mestre, e aí, através do trabalho, se elevar. Olhem a importância de Pedro e Jesus e desse ensinamento que serve para nós até hoje. E por isso que nós convidamos você a vir trabalhar todas as vezes que a gente se reúne. A gente entende que você, às vezes, tem muitos atributos, tarefas, mas lembra do primeiro vídeo? Você tem que entender que Deus vem primeiro, que Jesus vem primeiro, que a hora é agora para você se elevar na fase de transição para a regeneração da Terra. Então, se organiza, se planeja, tá? Esteja em presença, porque você hoje está sendo convidado ao trabalho, porque esse trabalho não é a caridade que você vai fazer, a caridade que você faz não é para o pobre, não é para o doente, é para você. A situação que você está passando na sua família de dificuldade é para você. Como você reage, como você se equilibra.